O ciclo da vida não restaurou a paz, ele solidificou uma ditadura, e se você ficar até o final, vai entender como a vitória de Kovu foi a derrota da própria alma, provando que ele nunca foi livre, mas sim a arma mais eficiente de Zira. Porque nesse cenário, o fim de O Rei Leão 2 deixa de ser uma reconciliação e vira uma tragédia psicológica daquelas que parecem grandes por fora e podres por dentro. A imagem é bonita de longe, o herdeiro sobe na Pedra do Rei, o inimigo cai, os exilados finalmente entram no território que sempre desejaram, mas quando a gente chega perto, o que existe ali não é justiça, não é libertação, não é recomeço. É um jovem quebrado vestindo a vontade de outra pessoa, é uma vitória que já nasce apodrecida, é um reino que troca um trauma antigo por um trauma novo. E o mais pesado é isso, Kovu passa a vida inteira acreditando que está caminhando para o próprio destino, quando na verdade está sendo empurrado, peça por peça, para dentro de uma prisão emocional, construída por Zira muito antes dele entender o que estava acontecendo. E é por isso que essa teoria dói tanto, porque ela não fala só de leões, ela fala de gente que cresce ouvindo uma verdade pronta, sem espaço para pensar, sem espaço para respirar, sem espaço para ser, até que um dia percebe que a própria vida inteira foi montada para servir ao desejo de outra pessoa. Imagina a cena exata em que tudo quebra, não como uma cena de ação comum, com música alta e emoção heróica. Imagina como um segundo muito quieto, muito frio, muito íntimo. Simba está diante de Kovu não apenas como rei, mas como alguém que, no fundo, tinha começado a abrir uma fresta de confiança, e Kovu está ali, entre dois mundos com Kiara na memória e Zira dentro da cabeça. Esse detalhe ele é importante, porque a morte de Simba, nesse cenário, não é sobre força física, é sobre traição psicológica, é sobre um vínculo mínimo de confiança sendo usado como armadilha. E isso pesa mais do que qualquer golpe, porque quando alguém te derruba pela frente, você sofre o ataque, mas quando alguém te derruba depois de ter sido acolhido, o golpe entra junto com a sensação de erro, de vergonha, de humilhação moral. E é exatamente isso que faria esse momento ser tão devastador. Simba não cairia só para um inimigo, ele cairia para a mentira que abriu espaço dentro do próprio lar. E aqui começa o coração sombrio dessa análise, o que está acontecendo na mente de Kovu naquele instante final. Muita gente olharia e diria, ele escolheu, então a culpa é toda dele. Mas a psicologia raramente é tão simples assim. Escolher também depende da estrutura interna que a pessoa recebeu para escolher. E Kovu foi moldado desde filhote para uma única função. Ele não foi criado como indivíduo, foi criado como ferramenta. A infância dele não foi uma infância de descoberta, foi uma infância de treinamento. Não foi uma fase de brincar, foi uma fase de absorver ressentimento. Não foi um processo de aprender a ser, foi um processo de aprender a servir. Zira não colocou só um plano na cabeça dele, ela colocou um sentido de valor, do tipo, você só importa se cumprir a missão, você só merece amor se vingar Scar, você só tem lugar no mundo se fizer o que eu espero. Isso destrói a autonomia de um jeito profundo, porque a pessoa deixa de perguntar o que quer e passa a perguntar o que precisa fazer para continuar pertencendo. É por isso que no momento decisivo, o amor por Kiara não some, mas perde para algo mais antigo e mais enraizado. E esse é o tipo de conflito mais cruel que existe. Não é quando o certo e o errado parecem iguais. É quando o certo parece emocionalmente impossível. Kovu talvez ame Kiara de verdade, talvez veja nela um futuro real. Talvez pela primeira vez tenha sentido a chance de ser aceito sem ter que provar nada, mas Kiara chega tarde demais dentro de uma mente ocupada por anos de doutrinação. Zira está ali desde o começo, falando com ele antes mesmo dele ter vocabulário para discordar. A voz dela foi repetida tantas vezes que virou parte da arquitetura interna dele. E o mais assustador do condicionamento é isso. Ele não se apresenta como corrente, ele se apresenta como pensamento próprio. A pessoa acha que está decidindo, quando na verdade está apenas obedecendo um roteiro que foi instalado cedo demais. No mundo real, isso acontece de formas menos dramáticas e igualmente tristes. É o filho que sabe que está entrando numa profissão que odeia, mas não consegue decepcionar o pai. É a filha que continua num relacionamento horrível, porque a mãe passou anos ensinando que sofrer em silêncio é virtude. É o jovem que reproduz violência porque cresceu, aprendendo que dureza é a única linguagem respeitada. Por fora parece escolha, por dentro muitas vezes é medo de perder amor, medo de ser expulso, medo de não ser ninguém se sair da trilha. E Kovu, nesse cenário, não mata Simba apenas por ódio. Ele mata porque foi treinado para confundir obediência com identidade. Para ele, desobedecer Zira pode parecer, num nível muito fundo, mais apavorante do que trair Kiara, porque Kiara representa um amor novo. Zira representa a base inteira do que ele aprendeu a chamar de vida. Então, quando Simba cai
cai junto à última chance de Kovu se encontrar antes do crime. E o mais duro é que talvez por alguns segundos ele sinta uma espécie de alívio doentio. Não alívio de felicidade, mas aquele alívio torto de quem cumpriu uma ordem gigantesca. E pensa, pronto, agora vai fazer sentido, agora eu vou ser reconhecido, agora tudo o que eu sofri vai ser recompensado. Isso acontece muito quando alguém vive anos sendo pressionado para entregar um resultado. A pessoa imagina que quando chegar lá, a dor vai se organizar, o vazio vai sumir, a cabeça vai descansar, mas a realidade vem rápido, porque o resultado não cura a ferida que o produziu. O resultado só revela a ferida com mais clareza. E é isso que aconteceria com Kovu. Ele pisaria no topo da missão e encontraria um buraco ainda maior. Porque no segundo em que Simba morre, Kovu não herda só um trono. Ele herda o peso simbólico de ter destruído a figura central de um povo inteiro. E isso importa muito. Um rei não é só um cargo, é um ponto de referência emocional. Para as terras do reino, Simba não era perfeito, mas era a memória viva de sobrevivência, de restauração depois de Scar, de ordem depois do caos. Então a morte dele pelas patas de Kovu não seria vista como substituição política, seria vista como repetição do pior pesadelo, um novo rosto para a mesma ameaça antiga. Os animais não olhariam para Kovu e veriam renovação, veriam continuação, veriam Scar reencarnado na forma de um jovem que fingiu proximidade para atacar por dentro. E não existe reinado estável quando o povo enxerga em você a lembrança viva da maior ferida coletiva que ele já teve. É aqui que a fantasia do poder desaba, porque uma coisa é tomar o trono, outra coisa é ocupar o coração do reino. Kovu conseguiria sentar na pedra do rei, sim, mas ele nunca pisaria ali com respeito verdadeiro ao redor. Ele teria poder formal, teria controle militar, teria o apoio das leoas fiéis a Zira, teria o medo como escudo, mas não teria lealdade orgânica. E lealdade orgânica é aquela que não nasce de ameaça, nasce de crença. É quando as pessoas obedecem porque acham que faz sentido obedecer. Quando elas olham para o líder e dizem, talvez eu não concorde com tudo, mas esse lugar é dele. Com Kovu isso não aconteceria. O que haveria seria silêncio tenso, obediência vigiada, cochichos interrompidos quando ele passasse, olhos baixos por temor e olhos erguidos por ódio. Um governo assim não se sustenta em legitimidade, só em patrulha. E pensa no tamanho da paranoia que isso cria. Kovu ainda é jovem, ainda está tentando entender quem é, e de repente passa a morar num lugar onde cada sombra pode ser conspiração. Ele não dormiria como rei, dormiria como invasor. Qualquer barulho durante a noite pareceria ameaça, qualquer ausência num ritual pareceria sinal de resistência, qualquer grupo conversando perto da água pareceria o começo de uma revolta. Ele andaria em círculo dentro da própria cabeça, seria aquele tipo de líder que precisa conferir o terreno toda hora, medir o humor dos outros pelo jeito de olhar, interpretar o silêncio como perigo. Não existe paz no topo quando o topo foi conquistado pela traição. O trono vira uma torre de vigia. Não é um lugar de descanso, é um posto de sobrevivência. E isso é assustador porque o poder, que deveria dar segurança, passa a produzir pânico. Kovu talvez imaginasse o reinado como a solução final do próprio sofrimento. Mas o reinado seria a intensificação do sofrimento, só que agora com mais responsabilidade, mais culpa e mais gente esperando sua queda. É como alguém que herda uma empresa da família depois de um golpe sujo e pensa, agora enfim eu cheguei. Mas quando senta na cadeira percebe que metade dos funcionários o odeia, a outra metade o teme. E a única pessoa realmente feliz é o parente manipulador que armou tudo nos bastidores. Essa pessoa não lidera em paz, ela vive em estado de alerta. Toda reunião parece teste, toda falha parece condenação, toda decisão parece ameaça. Com Kovu seria a mesma lógica, só que num nível ainda mais brutal, porque nas terras do reino, o fracasso político não significa só reputação ruim, significa a possibilidade real de ser arrancado do poder e morto, e isso nos leva a uma ironia cruel. Kovu passa a infância ouvindo que Simba é a figura opressora, que Simba representa a injustiça, que Simba é o obstáculo para os exilados viverem. Mas quando finalmente conquista o que queria, ele descobre que o sistema baseado no ressentimento só funciona produzindo exatamente o tipo de opressão que ele aprendeu a condenar. Ele não governa por confiança, governa por medo, não inspira, vigia, não integra, separa, não constrói, administra tensão. Ou seja, ele se torna aquilo que a propaganda da própria infância dizia combater. Esse é o veneno do ódio herdado. Ele promete libertação, mas quase sempre entrega repetição. Ele faz você levantar a espada achando que está quebrando o ciclo, quando na verdade está girando a mesma engrenagem com outro rosto. E se você está curtindo essa análise, já aproveita para hypar o vídeo, deixar o like
e comentar para o algoritmo, entender o valor do conteúdo, se inscrever no Talvez Seja Assim e se tornar membro, porque esse tipo de leitura só cresce quando vocês mostram que vale a pena mergulhar além da superfície e encarar o lado mais desconfortável dessas histórias que a gente achava que conhecia tão bem. Agora a gente entra na parte mais doentia da estrutura de poder, porque, mesmo com Kovu no trono, a verdadeira rainha não seria ele, seria Zira, e isso muda tudo. Tem gente que imagina que depois da vitória, ela recuaria e deixaria o filho simbólico assumir o palco, só que manipulador de verdade não investe anos moldando uma pessoa para, no fim, abrir mão do controle. O projeto de Zira nunca foi formar um líder independente, foi construir um instrumento. Kovu não seria o sucessor dos sonhos dela, seria a extensão ambulante da vontade dela. Ele usaria a coroa, faria aparições, receberia o título, mas as decisões profundas continuariam nascendo da mente de Zira. Quem deve ser punido, quem merece confiança, qual memória precisa ser mantida viva, qual inimigo deve ser alimentado na narrativa. Tudo isso passaria por ela. Ele seria o rosto bonito da vitória. Ela seria a engrenagem real por trás da máquina. E percebe como isso torna a tragédia ainda pior. Antes da missão, Zira precisava conduzir Kovu pela promessa. Depois da missão, ela passaria a conduzir pela culpa. E culpa é uma coleira muito mais apertada do que ambição, porque ambição você pode perder. Culpa você carrega até dormindo. Zira poderia olhar para ele depois da tomada do reino e dizer coisas que parecem amor, mas são puro controle. Eu fiz tudo isso por você. Eu te preparei quando ninguém mais prepararia. Eu te dei propósito. Agora você vai honrar Scar. Você não vai enfraquecer justamente depois de tudo o que eu sacrifiquei. Percebe o mecanismo? Ela transforma o abuso em crédito moral. Transforma a manipulação em prova de afeto. Transforma o sofrimento imposto por ela mesma em dívida que o outro deve pagar para sempre. Esse é um dos movimentos mais comuns de gente abusiva. Ela machuca e depois cobra gratidão pela forma como administrou o estrago. Ela controla e depois diz que estava protegendo. Ela sufoca e depois vende isso como cuidado. E a vítima, já acostumada a medir o próprio valor pela aprovação do agressor, começa a achar que questionar é ingratidão. No caso de Kovu, isso seria devastador porque a culpa viria em várias camadas ao mesmo tempo. Culpa por ter matado Simba. Culpa por ter destruído qualquer futuro com Kiara. Culpa por sentir incômodo mesmo depois de ter cumprido o dever. Culpa por pensar diferente de Zira num momento em que ela exigiria lealdade máxima. Então ele ficaria preso numa armadilha perfeita. Se obedecesse, afundava mais. Se resistisse, sentia que estava traindo a única figura que moldou sua existência inteira. E o mais sombrio é que Zira provavelmente usaria justamente a fragilidade dele para apertar ainda mais o controle. Manipulador sente cheiro de culpa como tubarão, sente cheiro de sangue. Ela perceberia quando Kovu estivesse em dúvida, quando o olhar ficasse longe, quando a voz falhasse ao repetir algum discurso. E em vez de acolher, ela pressionaria, lembraria Scar, lembraria o exílio, lembraria a fome, lembraria o sonho coletivo dos exilados, lembraria a expectativa de todos, ou seja, pegaria um conflito interno e transformaria em obrigação pública. Kovu não teria direito nem de sofrer em silêncio, porque até o sofrimento dele seria capturado para mantê-lo na linha. E isso é um inferno muito real. Existem famílias em que você não pode nem desmoronar em paz, porque seu desmoronamento vira argumento para te manter dependente. Imagina o tamanho da confusão dentro dele. Por um lado, o reino o rejeita, por outro, Zira o reivindica. Mas esse reivindicar não é acolhimento, é posse. Ela não diria, meu filho, como você está? Ela diria, meu projeto, não me decepcione. E quando alguém cresce sendo tratado mais como projeto do que como pessoa, começa a ter dificuldade até para reconhecer as próprias emoções. Raiva, culpa, tristeza, cansaço, saudade, tudo embaralha. A pessoa fica funcional por fora e vazia por dentro. Executa tarefas, mantém postura, sustenta a imagem, mas perdeu o contato com aquilo que sente de verdade. Kovu, como rei fantoche, seria exatamente isso. Eficiente na superfície, devastado no núcleo. A imagem da autoridade esconderia um filhote emocionalmente sequestrado. E aqui vem o ponto central de toda essa teoria. O momento em que Kovu começa a perceber que se tornou o monstro que passou a vida inteira acreditando estar combatendo. Isso é dissonância cognitiva no estado mais cruel. Dissonância cognitiva, falando de um jeito bem simples, é quando a sua cabeça segura duas verdades que se batem e não conseguem conviver em paz. É como dizer, eu sou uma boa pessoa. E ao mesmo tempo encarar o fato de que você fez algo terrível. É como alguém que se acha totalmente contra a manipulação, mas percebe que vive manipulando os outros para manter a própria imagem. Esse atrito interno não gera só desconforto,
gera colapso, porque a pessoa precisa ou mudar a forma como se vê, ou inventar justificativas cada vez mais absurdas para não encarar quem virou. No caso de Kovu, a imagem dele no espelho da água seria insuportável. Não porque o rosto mudou, mas porque o significado mudou. Ele olha e vê Scar. Talvez não o Scar literal, mas a lógica de Scar. A lógica da tomada pelo rancor, da autoridade pelo medo, da identidade construída em cima de uma ferida coletiva. E isso seria o verdadeiro terror. Não é acordar um dia e perceber que você foi derrotado por um inimigo externo. É perceber que venceu por fora e foi apagado por dentro. É perceber que a sua grande conquista foi justamente a prova de que você nunca foi dono da própria vida. Zira não treinou Kovu para ser Kovu. Ela treinou Kovu para anular Kovu, para transformar um indivíduo em canal da vontade dela. E isso desmonta o chão da identidade. Porque quem ele seria, afinal, se tirasse a missão de vingança? Se tirasse Scar? Se tirasse a necessidade de honrar Zira? Se tirasse o papel de rei? Sobraria o quê? Esse é o tipo de pergunta que pode destruir alguém por dentro, porque a pessoa percebe que todo o edifício da personalidade foi montado com material emprestado. Não existia uma construção de si. Existia uma adaptação para sobreviver num ambiente emocionalmente tóxico. Pensa numa casa erguida às pressas para resistir a tempestades, sem janelas, sem cor, sem espaço para viver. Ela pode até ficar de pé durante anos, mas nunca foi um lar. A mente de Kovu seria isso. Eficiente para aguentar doutrinação, combate e cobrança. Completamente despreparada para a liberdade. E tem algo ainda mais cruel. A única pessoa que ofereceu para ele um contato real com essa liberdade foi Kiara. Ela foi a primeira chance concreta de ele ser visto sem a lente do projeto de Zira. Com Kiara, Kovu não precisava provar que era herdeiro de Scar, nem performar rancor, nem transformar trauma em bandeira. Ela gostava dele pelo que aparecia quando as máscaras caíam, e é justamente essa chance que ele destrói ao completar a missão. Por isso, o amor entre eles vira uma impossibilidade absoluta. Não uma impossibilidade romântica de filme, dessas que o tempo cura. Uma impossibilidade moral, psicológica, quase metafísica. Kiara jamais conseguiria olhar para Kovu depois da morte de Simba e separar o leão por quem se abriu do leão que usou essa abertura para destruir a própria família. Isso pisaria no peito do espectador, porque Kiara seria a prova viva do que Kovu perdeu. Ela não seria só a filha do rei morto. Seria a lembrança ambulante da vida que ele poderia ter construído se tivesse rompido o ciclo. Cada vez que ele pensasse nela, não pensaria só em amor. Pensaria em escolha desperdiçada, pensaria no exato ponto em que o caminho ainda podia mudar. E isso dói mais do que a simples ausência, porque a ausência você lamenta. A possibilidade que você mesmo matou te persegue. É como passar em frente a uma casa que quase foi sua, a uma vida que quase aconteceu, a uma versão de si que quase nasceu. Kiara se tornaria isso para Kovu, um fantasma do futuro que ele matou junto com Simba. E nesse ponto o reino inteiro vira um espelho acusador. Nala jamais o aceitaria. Os aliados de Simba jamais o perdoariam. Os animais das terras do reino o obedeceriam com as costas duras e o coração fechado. Até os exilados, que teoricamente celebrariam a vitória, acabariam descobrindo que vencer pela vingança não enche barriga emocional de ninguém. Porque a raiva mobiliza, mas não sustenta a vida cotidiana. Depois que o inimigo cai, sobra o quê? Sobra administrar território, fome, ordem, convivência, diferença, rotina. E gente treinada no ódio não sabe fazer rotina saudável, sabe fazer campanha, sabe fazer revanche, sabe fazer culto ao passado. Mas construir futuro exige outra musculatura, exige confiança, acordo, concessão, escuta. Exatamente o que o ciclo de Zira destruiu em todos eles. Essa é uma parte muito real da análise. Grupos moldados por trauma coletivo às vezes acreditam que quando o adversário cair, finalmente virá paz. Só que paz não nasce automaticamente da queda do inimigo. Paz precisa de um solo emocional que o ódio prolongado costuma corroer. É igual em família. Tem casa em que todo mundo vive anos, girando em torno de um conflito, culpando uma pessoa, esperando o dia da explosão final. Mas quando uma explosão vem, ninguém sabe mais conversar, ninguém sabe mais confiar. Ninguém sabe mais existir sem o papel de ferido ou acusador. O problema deixou de ser só o conflito externo, virou a forma como as pessoas aprenderam a funcionar. Com os exilados seria parecido. Eles passariam a vida inteira esperando a retomada, e quando a retomada acontecesse, descobririam que continuam emocionalmente exilados. No meio disso tudo, Kovu tentaria talvez convencer a si mesmo de que ainda pode consertar alguma coisa. Talvez pensasse em governar com menos brutalidade do que Scar. Talvez quisesse fazer pequenos gestos de justiça para aliviar o peso da consciência, mas toda tentativa de humanização
esbarraria em 2 muros. O primeiro é Zira, que veria qualquer suavidade como sinal de fraqueza e traição ao legado. O segundo é o próprio reino, que interpretaria qualquer gesto de bondade não como redenção, mas como cálculo. E dá para culpar esse reino? Não. Quando alguém chega ao poder através da confiança quebrada, até o gesto certo parece manipulação, até a gentileza parece armadilha. Essa é a consequência mais amarga da traição. Ela contamina até os movimentos honestos que vêm depois. E aí a vida de Kovu vira um corredor sem porta. Se ele endurece para manter o controle, confirma que virou tirano. Se tenta afrouxar, alimenta a chance de ser deposto. Se confronta Zira, arrisca a única base de sustentação que ainda tem. Se continua obedecendo, enterra de vez a própria identidade. Não existe saída limpa, e é por isso que a vitória dele seria uma prisão emocional perfeita. Do lado de fora, ele tem o título máximo. Do lado de dentro, não tem descanso, não tem amor, não tem perdão, não tem espelho suportável. Ele consegue tudo o que foi ensinado a querer e descobre que aquilo não foi feito para abrigar uma alma, foi feito para consumir uma alma. E é justamente no meio dessa reflexão que eu encaixo um detalhe rápido, quase como quem te cutuca no ombro no meio do caos. Se você gosta desse universo de animação levado a sério desse jeito, dá uma olhada também nas camisetas de animações exclusivas do canal, que estão na aba do YouTube Shopping, porque vestir a paixão pelo tema é bem mais leve do que viver o destino do Kovu nessa versão sombria da história. Voltando, existe um estágio ainda mais terrível dessa queda, que é quando a pessoa percebe que até o próprio sofrimento está servindo ao sistema que a destruiu. Kovu poderia começar a se culpar, se isolar, perder o sono, ficar agressivo, desconfiado, esgotado, e tudo isso faria dele um rei ainda mais instável, ou seja, a dor dele alimentaria exatamente o tipo de governo que Zira sempre quis. Um governo inseguro precisa de repressão. Repressão gera mais medo, medo gera mais distância, distância gera mais insegurança, e pronto, o ciclo fecha. Ele vira uma máquina de produzir o mesmo ambiente emocional que o criou. Esse é o horror máximo da herança traumática. Você passa a vida achando que está fugindo de um modelo, e quando vê, já está reproduzindo o modelo com a sua própria voz. A tragédia clássica mora exatamente aí. Não é só cair, é cair realizando aquilo que parecia grandioso. Nos grandes dramas, o personagem não é destruído apenas por um inimigo externo, mas por uma falha interna que foi alimentada até o ponto da ruína. Com Kovu, essa falha não seria maldade pura, seria a incapacidade de romper com a programação afetiva que o formou. Ele sabe, em algum nível, que Kiara representava um caminho mais humano. Ele sente, em algum nível, que a paz verdadeira exigia quebrar a lógica de Zira, mas sentir não basta quando a estrutura interna inteira foi treinada para obedecer. Por isso, a queda dele seria tão triste. Ele não é um monstro simples. É alguém que participa do próprio desastre porque nunca recebeu as ferramentas emocionais necessárias para sair da armadilha a tempo. E isso torna a figura de Simba ainda mais importante, mesmo depois da morte, porque morto, Simba continuaria governando o imaginário do reino como comparação moral. Toda decisão de Kovu seria medida contra a ausência de Simba. Toda escassez, toda punição, toda tensão, tudo lembraria ao povo que a mudança chegou pelo pior caminho possível. Kovu pisaria na pedra do rei e sentiria, mesmo sem admitir, que está ocupando um espaço que não foi reconhecido como dele. É como vestir um terno de alguém que você traiu. A roupa serve no corpo, mas não serve na consciência. E quanto mais ele tentasse parecer rei, mais perceberia que a própria imagem pública foi construída em cima de uma ferida que não fecha. Talvez em algum momento ele tentasse buscar no legado de Scar a força para sustentar a própria posição. Afinal, foi esse mito que o alimentou a vida toda. Só que aí viria outra decepção, porque o legado de Scar não oferece paz interior, só oferece desculpa para dominar. É uma herança baseada em ressentimento e teatralidade, não em pertencimento real. Então Kovu recorreria ao nome que o formou, esperando encontrar identidade, e encontraria apenas mais vazio. Percebe o tamanho dessa armadilha? Ele não pode voltar para Kiara, não pode descansar em Zira, não pode confiar no reino, não pode se ancorar em Scar, não pode nem se olhar sem desconforto. Ele está cercado por todos os lados e ainda assim, no lugar mais alto de todos, isso é quase a definição de cativeiro emocional. Ter espaço físico e não ter saída psíquica. E quando a gente fala que o ciclo de ódio dos exilados destruiu qualquer chance de paz verdadeira, é exatamente sobre isso. Ódio prolongado não cria herdeiros, cria vetores. Não cria filhos inteiros, cria instrumentos. Zira não amou Kovu de um jeito que o fortalecesse. Ela amou o potencial dele de executar um projeto, e amor que só existe enquanto você serve não é amor, é uso.
Por isso, a vitória dele não poderia ser celebrada como justiça histórica. Seria a prova final de que o sistema dos exilados já estava vencido por dentro muito antes de conquistar qualquer território por fora. Um grupo que entrega os próprios jovens para a máquina da vingança não está restaurando dignidade, está espalhando a própria ferida. E o mais sombrio é que esse tipo de história tem muita cara de cotidiano. Quantas vezes a gente vê alguém lutando a vida inteira para finalmente provar algo para uma mãe, para um pai, para uma família, para um grupo, para uma memória? A pessoa alcança, recebe o cargo, a aprovação, o status, a vitória, e descobre que continua vazia, porque a meta não era dela. A meta era a senha de acesso ao afeto de alguém que nunca soube amar sem cobrar. E aí o sucesso vira luto. Não luto pelo que faltou conquistar, mas pelo que foi perdido no caminho para conquistar. Kovu, como rei fantoche, seria isso em forma de tragédia épica, a imagem ambulante de alguém que conseguiu tudo o que pediram e por isso mesmo perdeu qualquer chance de descobrir quem seria se tivesse dito não. Talvez ele começasse a andar sozinho em horários estranhos, evitando o olhar dos outros, procurando na água algum rosto que ainda reconhecesse. Talvez ensaiasse discursos de firmeza e sentisse a voz falhando no meio. Talvez escutasse Zira falando com ele e por um segundo quisesse responder como adulto, mas acabasse reagindo como filhote, porque trauma faz isso. Ele pode até crescer no corpo, mas certas partes emocionais ficam presas na idade em que aprenderam que sobreviver dependia de obedecer. Esse detalhe é fundamental. Muita gente imagina que poder amadurece, nem sempre. Às vezes o poder só amplia a imaturidade ferida, coloca um corpo grande em cima de uma criança apavorada, e uma criança apavorada com autoridade nas patas pode se tornar extremamente perigosa, não por frieza, mas por pânico. E um líder governado pelo pânico nunca para de procurar inimigos, mesmo quando eles não estão mais ali, porque o inimigo externo ajuda a organizar a bagunça interna. Enquanto existe um alvo claro, a pessoa não precisa encarar o próprio vazio. Por isso é bem possível que Kovu, com o tempo, endurecesse ainda mais. Não necessariamente porque gosta, mas porque a dureza oferece uma sensação rápida de controle, e toda vez que a culpa apertasse, Zira saberia exatamente onde cutucar, para transformar dor em repressão. É por isso que ela é a verdadeira rainha dessa hipótese. Ela não domina só o reino, domina o mecanismo emocional que movimenta o rei. E quem controla o mecanismo, controla tudo. Se chegou até aqui, faz aquele gesto rápido de hypar o vídeo, deixando o like e comentando, porque isso ajuda muito o algoritmo a entender que vale entregar análises assim para mais gente. Mas repara no tamanho da solidão que resta no final. Kiara está fora de alcance para sempre. Não só fisicamente, mas moralmente. Nala o odeia, o reino o suporta, Zira o usa, Scar o assombra, e ele mesmo já não confia na própria imagem. Esse é o retrato do topo vazio. A fantasia comum diz que o pior lugar é ficar por baixo, sem poder, sem voto, sem território, mas existe um lugar ainda pior, chegar ao topo da montanha e perceber que subiu carregando as correntes junto, que nada se resolveu, que o prêmio era uma cela mais alta, que a coroação foi, na verdade, o momento em que o cárcere ficou oficial. E essa é a lição mais dura dessa versão de O Rei Leão 2. Vingança cega nunca entrega paz, ela só troca a decoração da prisão. Às vezes a jaula deixa de ser o exílio físico e vira o trono. Às vezes o inimigo cai, e mesmo assim a guerra continua dentro de quem venceu. Às vezes a pessoa passa tanto tempo lutando para não ser dominada que não percebe quando já está falando com a voz do dominador. Kovu acreditaria que matou Simba para libertar os seus, mas, na prática, teria assassinado a única ponte real entre dois mundos e construído um reino incapaz de respirar sem medo. Ele não seria o restaurador do ciclo, seria a prova viva de que o ciclo apodreceu. Não seria o herói trágico que perdeu tudo por amor. Seria o rei fantoche que perdeu a si mesmo por obediência. E talvez seja esse o ponto mais perturbador de todos. A verdadeira derrota não acontece quando ele encara os inimigos, nem quando senta na pedra do rei, nem quando vê o reino o odiando. A verdadeira derrota acontece no instante em que ele entende, tarde demais, que nunca esteve caminhando para a própria liberdade. Estava sendo conduzido desde o começo para se transformar na continuação perfeita de uma vontade que não era sua. E quando um filho vira continuação de uma ferida, em vez de virar começo de uma vida, não existe vitória ali. Existe só uma tragédia muito bonita de assistir de longe e insuportável de viver por dentro.